Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje de manhã nós ouvimos, quem veio, ouvir a pregação, foi uma muito boa pregação, muito bom, muito. Na verdade, nem todas as pessoas podem vir, mas quem pode, podia vir, e às vezes não vem, Mas, como sempre a gente sabe, quem perde é a gente, A gente que não vem, a gente que não procura ouvir, porque mesmo que não venha, mas se procurasse ouvir, aí, sempre o que a gente tem aprendido, eu creio que em todos os lugares que prega a palavra é um ensinamento, um verdadeiro ensinamento, em todos os lugares que prega a verdade é um verdadeiro ensinamento, claro, Mas em todos os lugares que prega a palavra de Deus, como sempre a gente ouve hoje mesmo, a gente estava ouvindo e sempre o irmão Inácio, sempre ele fala sobre reverência, Às vezes a pessoa não sabe, vai acostumando e não sabe nem o que é, quem vem não sabe nem o que é reverência. Porque reverenciar não é o homem que está na frente, reverenciar a palavra, sempre. As pessoas têm que entender isso, nós temos que entender que Deus é a palavra. Então, por isso que, às vezes, hoje mesmo, nós ouvimos isso, não é o homem que faz a diferença. Deus é que faz a diferença. Deus é a palavra. Então, reverenciar, como a gente não vê a pessoa de Deus, ninguém vê. Porque Deus é a palavra. Você não vai... Se você ouvir a palavra sendo pregada, é Deus falando. Agora, você não vai ver a pessoa de Deus. Sabe? Como está escrito, nunca ninguém viu a Deus, O seu Filho unigênito o fez conhecer. Quer dizer, um dia ele apareceu na terra aqui como um homem, Então ele, quer dizer, milhares de anos, ninguém nunca tinha visto Deus. Aí, quando Jesus andou na terra aqui, era Deus andando na terra. Então, as pessoas viram Deus. E aquele Deus que estava andando aqui é a palavra. Por isso que a gente tem que entender a palavra assim. Está escrito na primeira capítulo de João. No princípio era o verbo. O que é verbo? É a palavra, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, está bem esclarecido que Deus é a palavra. Então, quando, às vezes, a gente escuta assim, vamos reverenciar a palavra, quer dizer, não é o homem que vai falar, é a palavra que está sendo expressada, que é Deus. Lá, por exemplo, no livro de Neemias, capítulo 8, verso 1 até o verso 12, mais ou menos ali, quando Esdras, que era o sacerdote, foi ler o livro da lei, está vendo? A lei, que é a palavra de Deus. Quando foi ler praticamente o dia inteiro, as pessoas ficaram ali para ouvir e não queria nem sair para comer. De tanto desejo de ouvir o livro da lei, reverenciando a palavra de Deus, que eles precisaram até de falar com eles para ir alimentar. De tanta reverência que eles tinham pelo livro da lei. E o livro da lei, Jesus é todo o livro da lei. Jesus é tudo. Jesus é tudo, quer dizer, aquele Velho Testamento já foi cumprido, tudo já foi cumprido, Jesus é tudo, Jesus é toda a revelação, de Gênesis a Apocalipse. Então, se eles faziam aquilo, e nós, que depois de tudo aquilo, o próprio Jesus veio, é tudo, por isso assim, a gente tem que ter esse conhecimento, como é difícil, como nós vamos falar, como é difícil a pessoa aceitar a verdade, porque Satanás, nós vamos ler uma escritura aqui, ele não está lá fora não,
Ele está exatamente onde a palavra está sendo pregada. Ele sempre fica presente. Vamos voltar um pouquinho, antes de começar a ler a Bíblia, vamos voltar nos dias quando, antes da criação do homem, ou antes da criação, não, antes de Deus fazer o homem, né? Vamos dizer assim, né? Que o homem foi feito para começar de Gênesis 2 para cá. Então, esse mundo que nós vivemos é Gênesis 2 para cá. Então, ali, antes de tudo aquilo, só olha para você ver como que é Satanás. Nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui. É o seguinte, Satanás, ele aproveita, e às vezes nós não é claro que você não vai dar crédito no diabo, mas você tem que estar de olho nele, porque ele é um perverso, ele é tudo que não presta, ele é. Aí você vai notar o seguinte, antes que Eva fosse feita ou tirada de Adão, Deus já tinha falado em Gênesis 1, verso 29, que toda árvore boa para a comida seria, aquilo estaria ali para eles comer. Satanás sabia daquilo primeiro que Eva. Ele pôde citar para Eva aquilo ali, porque ele já sabia, ele ouviu primeiro do que ela. Ele já sabia. Então, tudo que nós falamos, ou tudo que é falado, Satanás sabe. Ele só não sabe aquilo que não é falado. Tudo que nós, por exemplo, tudo que é mensagem, tudo que já passou, tudo que está acontecendo, o diabo sabe. Ele sabe. Se a gente não tiver cuidado, ele toma a frente. Eu sei também, eu estou na mensagem, eu sei, mas Satanás sabe mais. Ele sabe mais. Ele sabe o efeito, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Ele sabe o efeito que a mensagem faz para nós, e ele quer tirar o efeito. Ele quer tirar, como nós aprendemos aqui, e sempre a gente tem que estar entendendo essas coisas. Quer dizer, a reverência dentro da igreja, como foi mostrado pelo profeta, tem que ter reverência em tudo, tem que ter essa reverência, exatamente por causa disso, porque Satanás, ele pode aproveitar, e ele não vai aproveitar lá fora, vai aproveitar dentro da igreja. Ele não vai aproveitar lá fora. Se a pessoa falar assim, mas ele aproveita lá no carnaval, nada, ele não está aproveitando nada, aquilo lá já é dele, ele nem está aí para aquilo. Ele nem preocupa com o carnaval, não preocupa com nada, ele não preocupa com o jogo, nada, não preocupa com isso, não, para quê? Preocupar para quê? Está vendo? O jogo, por exemplo, se um perder, o outro vai ganhar. E se o outro ganhar, o outro perde. É tudo, ele está trabalhando, ele trabalha dos dois lados. Quer dizer, ele joga dos dois lados. Mas aqui, se a gente perder a vida eterna, que ele, nos programas dele, ouvir o que o diabo faz, ou dar ouvido a ele, quem vai perder é nós. É nós que vamos perder. Por isso que nós temos aprendido isso. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Então, Deus está em primeiro lugar. Então, por isso que às vezes é pedido sempre, vamos reverenciar a palavra. Porque reverenciando a palavra, está reverenciando Deus. Então, Deus, como lá no passado era mais fácil, sempre era mais fácil, sempre foi mais fácil ser cristão no passado. Isso não há dúvida, porque não tinha tanto programa, o contrário. Mas hoje não, hoje tem muito programa, tem tudo, tem muita igreja. Se não dá certo nenhuma, você vai para outra, mas só tem um Deus. Amém. Esse é o problema, só existe um Deus. E Deus, sendo a palavra, ele só aceita se reverenciar a Ele. Então, hoje tem muito recurso. Se você não dá certo em uma igreja, você vai para outra. Agora, é claro, você tem que estar de olho naquilo que na palavra. Então, aonde estiver pregando a palavra, aí se encontram as águias. Aonde estiver o corpo, que é a palavra, ali estará as águias. Então, as águias, elas sempre sabem aonde está, sabe? Mas o que nós precisamos de entender isso,
tantas mensagens. Eu estou até lendo uma mensagem, talvez domingo, se Deus quiser, quero pregar sobre um assunto, sobre eu até anotei, já tenho até anotado a mensagem para pregar no domingo que vem. Tem uma mensagem, a maior batalha já pelejada. Gente, essa batalha começou no Jardim do Éden e ela está terminando agora. Ela está terminando. A maior batalha tem um título de outra mensagem, a maior batalha jamais pelejada, que é a mesma, né? Mas a maior batalha já pelejada. Quer dizer, nunca houve uma batalha como essa. É uma batalha de Deus contra o diabo. E Deus defendendo a nós. É uma batalha de Deus contra o diabo por causa nossa. E já pensou não reverenciar ele? Pense bem, Deus batalha contra o diabo por causa nossa. E nós, às vezes, vem para a igreja, acha que não, eu vou lá. Não é eu vou lá, sabe? Não é eu vou lá para ver, não, eu vou lá para ouvir. Ouvir Deus falar, não é homem, Deus falar. Então, o que nós precisamos de entender isso, devemos entender o que significa reverenciar a palavra. É prestar atenção, vir na igreja, prestar atenção no que é falado na pregação, para depois você voltar e Deus não tirar o diabo, tirar aquilo do seu coração. Sabe? Porque o diabo vai, o defeito, vamos dizer assim, o defeito dele é esse, de não deixar nada, nada que é bom para a pessoa. Ele quer tirar tudo que é bom e deixar só o que não presta. Mas nós queremos o que é bom. Mesmo que fere a gente. Sabe? Como Deus mesmo disse, eu corrijo todos que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, mesmo que nós somos feridos pela palavra, mas esse que é bom. Receber ferida daquele que pode ferir, para não deixar a alma perder. Então, isso que é importante. Não receber tapinhas nas costas do lado contrário. Não é bom, porque depois, no final, não ganhou nenhuma batalha, né? Então, nós vamos... deixa eu ler aqui tem uns pedidos de oração aqui. Eu vou ler para a gente ler a palavra de Deus. A outra coisa que eu quero avisar é que a irmã Maria, ela... que a gente sempre fala assim, irmã Maria, irmã do Jorginho, né? Que você sabe que ela mora lá como é que chama o lugar que é a irmã Maria? Mateus Leme. Então, a gente estava marcando agora para sábado que vem, lá ela quer fazer um culto lá assim, só porque ela gosta de agradecer a Deus pelo que Ele faz, por ela e por nós, né? É claro. Então, aí ficou marcado não para sábado que vem agora, mas para dia 25, que é passando esse sábado no outro. Ela convida toda a igreja, ela quer lá no sábado e almoçar, ela quer que os jovens também vão cantar, e que canta quase o dia inteiro. E o irmão, o esposo dela, estava até falando comigo, que ele gostaria tanto que todos os mais velhos, todo mundo fosse para lá. Ele até fez esse pedido, que todas as pessoas mais velhas também, ele gostaria que estivesse lá. E se puder ir, nós vamos para lá, nós vamos ficar com ela lá o dia lá e fazer um culto e quem sabe cantar, vai cantar e tudo, sabe? Então, no dia 25, está marcado, para ninguém esquecer, tá? Passando de sábado no outro. Ela quer que chegue lá, dá para as 9 horas da manhã e continua até de noite, se quiser. Tá? Não faz compromisso com outro compromisso. Então, esse é o aviso. E aqui tem os pedidos de oração. Nós vamos orar pela irmã Márcia de Sarzedo. Ela fez uma cirurgia e teve que voltar para o hospital e depois voltou para casa de novo. Então, nós vamos orar por ela, para Deus abençoar
praticamente uma pessoa que fica praticamente sozinha, né? Porque tem um filho, mas tem que trabalhar, então é bem difícil, né? Mas aí nós vamos orar por ela e continuar orando por irmão Divino, irmão Daniel, sempre está fazendo exame também, sabe? E irmã Diva também, irmã Rosângela, irmão Joaquim, pastor Joel e o irmão Geraldo Castro, que está aí também. Nós vamos continuar orando por esses irmãos. E aqui também tem, solicito oração para Marcos, Geraldo e família. É um pedido que está fazendo para a família do irmão Marquinho, né? Aqui tem um pedido que eu creio que é a irmã Érica que está pedindo, oração para Luzia Dias, que está internada com o coração fraco. E para Antônio Dias, que também está enfermo. Aqui nós vamos ler a palavra e nós vamos orar por esses pedidos. E por todos mais, pastor Joel e outros que estão necessitados de oração, nós vamos orar. Nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a escritura aqui que está no livro aos Efésios. Capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos ler do verso 10 até o 13, depois da oração talvez eu leia o 14 até o 17. Está escrito assim. Preste bem atenção nessa leitura dessa palavra que vocês vão entender o que é o diabo e como ele opera. Tá? Então vamos aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pense bem, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Eu creio que eu vou continuar até o verso 17, tá? Vamos continuar aqui. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos orar por esses pedidos aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja presente na nossa vida, Senhor, para que tudo que vamos fazer, Senhor, que seja perfeito diante dos Teus olhos, Pai. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Nós somos fracos, necessitados de Ti, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, é porque nós não damos conta de fazer nada sem o Senhor. Então nós pedimos, Senhor, Pai, fica conosco e nos ajuda no decorrer desse culto, Senhor, ou no decorrer dos dias que nos restam na terra, Senhor, para que nós possamos resistir, Pai, todo o mal que vier através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a única espada que nós temos, Senhor. Mesmo o Senhor, quando viveu aqui na carne, o Senhor usou essa espada para derrotar o diabo. E assim nós estamos aqui, Senhor Deus, com a mesma espada para derrotar Satanás, porque a única coisa que derrota ele é a palavra do Senhor, Pai.
Ajuda nós, Senhor, nesta noite, e ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que vão ouvir também através da internet, Senhor, e outros lugares que prega a Tua palavra, Senhor. Nós somos um povo no mundo inteiro, Senhor. Nós somos o corpo do Senhor no mundo inteiro, e eu creio que o Senhor tem enviado, Pai, essa mensagem é para chamar este povo, Senhor, para uma unidade só, que é a Tua palavra, Senhor, unindo a cada filho do Senhor para o arrebatamento. Assim nós te damos graças por tudo, pedindo ao Senhor, mais uma vez, fica conosco e nos ajuda, principalmente quem prega a Tua palavra, Senhor, meu Deus, para que nós possamos expressar realmente a verdade, pura como ela está aqui, Senhor. Meu Deus, aqui está esse pedido de oração, Pai bendito. Meu Deus, oração para Luzia Dias, que está internada com o coração fraco, Senhor. Meu Deus, mas o único que pode fortalecer o coração é o Senhor, Pai. O Senhor pode tirar toda aquela fraqueza e colocar ele funcionando da maneira que ele estava funcionando, Senhor. Assim nós entregamos, Senhor Deus, ela em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar, Senhor, dela, aonde ela estiver internada, Senhor. Meu Deus, também o Antônio Dias, que está enfermo, meu Deus, também nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a família do irmão Marquinhos, Senhor, tem o pedido aqui, nós pedimos por eles, para que o Senhor possa abençoar e ajudar eles. Meu Deus, na verdade, que às vezes o problema está em nós, porque às vezes nós pedimos, mas nós também temos que fazer uma força, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer. E eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer é vir na igreja para ouvir a Tua palavra. Isso é o lado que nós devemos trabalhar e fazer tudo para ajudar nós mesmos, Senhor. Ajuda essa família e todas as famílias, Pai, para que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, a irmã Márcia também de Sarzedo, Senhor, eu creio que ela está em casa, ajuda ela ali, Senhor, dá ela condição, Pai, ela sozinha em casa, meu Deus, mas eu creio que ela não está só, eu creio que o Senhor está com ela, e assim o Senhor ajuda ela em tudo que ela precisar, Senhor. E aquilo que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar também, Senhor. Então nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os irmãos que eu anotei aqui, Senhor, meu Deus, que estão enfermos, que o Senhor possa abençoar todos e ajudar todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos ajudar também a sair daqui melhor do que nós chegamos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. E Deus abençoe a todos nós. Então, eu quero, como hoje nós ouvimos muito sobre ordem, claro, essa ordem, a gente está falando mais aqui, porque em casa, é claro que a gente tem que ter uma ordem em casa também, né? Claro, né? Mas só que aqui é pedido, pelo menos, né, dentro da casa de Deus. Quer dizer, casa de Deus, porque significa casa de oração, onde Deus pode encontrar conosco, através da palavra, né? Então é um lugar reservado para isso. Então, como nós vamos falar assim, sobre maneira que Satanás entra, né? Então, eu estava pensando, como quinta-feira eu comecei a pregar aqui, falando uma coisa. Tem muitas coisas, e isso tem que ser ensinado aos casais também, e isso tem que partir do pastor também, sobre vida conjugal, uma vida de cada irmão, cada irmã, porque às vezes acontecem coisas e que às vezes a gente é culpado, porque a gente sabe que não está certo, mas às vezes a gente não prega, não fala, né? Achando que está tudo bem, né? Mas eu creio que não. E eu estou pregando, eu creio que eu não estou pregando só para vocês aqui,
Eu estou pregando para o mundo inteiro. A minha voz vai longe. Quem sabe alguém está precisando de um conselho. Às vezes não está aqui, mas alguém pode estar precisando de um conselho. Se vem para a gente falar, é porque alguém está precisando. Eu não sei se é aqui ou em algum lugar. Mas eu quero pedir e falar. Os casais, por exemplo, quem é casado? Qualquer problema que você tiver em casa, os problemas que o homem e a mulher têm, tem que ser resolvido entre os dois. Entre os dois. Tem caso que não tem que ficar contando uma coisa um para o outro, amigo, amiga, não existe isso. Tudo que acontece entre casal tem que ser resolvido entre os dois. Se não resolve entre os dois, se alguém tem um pastor de confiança, então o terceiro será o pastor, e mais ninguém. Ou resolve entre os dois, ou o pastor entra para resolver, ajudar aquele casal. Mas ninguém pode ajudar. Tem coisa, irmão, vou dizer claro uma coisa, tem coisa que acontece entre casal que nem a esposa do pastor tem que ficar sabendo. Nem a esposa do pastor tem que ficar sabendo, de jeito nenhum. Não tem que estar contando para ela, e se contar para ela alguma coisa, ela mesmo, eu creio que qualquer esposa de pastor que conhece a palavra, ela mesma vai falar, isso não é comigo. Isso é com o meu marido, que se é pastor, né? É com o meu marido. Porque tem caso que não adianta você passar por cima da palavra de Deus, porque vai ficar pior. Satanás vai tomar aquilo e fazer um dano mais pior do que a vida está. A vida se tornará pior. Então, esse é um conselho para vocês. Se vocês têm alguma coisa, o marido com a mulher ou a mulher com o marido, procura resolver entre si. Tenta resolver de tudo. Se não, se você tiver um pastor de confiança, chama ele. Porque aí Deus vai entrar em ação e vai resolver. Fora disso, não adianta não há outro modelo, não há outra coisa a fazer. Vai dar errado, vai ficar pior se você começar a contar uma coisa para um, para outro, para outro. Então, esse é um conselho para vocês e para quem está ouvindo através da internet. Nunca procura a pessoa que está na frente do trabalho para resolver. Para depois não sofrer um dano pior lá na frente. Porque fazendo o contrário, está passando por cima da palavra de Deus e aí não vai dar certo. Deus tem os seus agentes. Deus tem a pessoa certa para trabalhar. Todo mundo que tem um grupo, que cuida de um grupo, ele é responsável. Ele é responsável. Então, não pode, as coisas, nós precisamos de entender isso, que é dessa maneira, porque nós vamos ver que Satanás, é assim como nós lemos aqui, Satanás não está lá fora, ele está procurando brecha. Se ele achar uma brecha na minha vida, ele vai fazer um dano. Se achar na sua, vai fazer um dano. E vai dificultar mais ainda para a gente chegar à posição de rapto. Porque quanto mais ele atrapalha, mais demora. Agora, como é que ele atrapalha? Porque está escrito na mensagem que alguém falou assim, foi Satanás que fez isso. Ele falou assim, não foi Satanás, foi você que foi no terreno dele. É claro que é ele, mas a pessoa tem que ir no terreno dele. Alguém pode até estar pensando agora, quem sabe ouvir depois, falar, mas não fala que está na igreja? Mas terreno que eu estou falando é a vida. É a vida, sabe? Na vida. Se a pessoa não sabe resolver a coisa e deixa uma brecha, Satanás aproveita a brecha. Então, mas se a pessoa vai direto na palavra de Deus, ou cumpridor da palavra de Deus, ele não vai achar brecha. Porque esse Deus do céu, ele vai proteger a pessoa.
vai proteger no sentido da obediência àquela palavra. Ao contrário disso, não adianta, é passar por cima da palavra de Deus e Deus não vai operar, não opera. Deus não opera em nada que contraria a sua palavra. Deus só opera segundo a sua palavra. Como em Provérbios mesmo, por exemplo, aqui, é igual, desde terça-feira, e parece assim, quando chega uma hora de correção, desde terça-feira, que nós estamos vendo só mensagem de correção. Mensagem assim, não é nossa mensagem, é a mensagem de Deus. Quando você lê a mensagem, é a mensagem de Deus. Quando você lê a Bíblia, é mensagem de Deus. Então, desde terça-feira que nós estamos vendo só, parece que tem fase que é assim. Vem sempre para corrigir, e deve ser que alguma coisa está errada. Porque Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz está certo. Como foi lido muito, e a gente sabe ali no livro deixa eu só, não vou ler, mas é só para mim, Tiago, no livro de Tiago. A gente vê que, deixa eu ler a escritura que eu disse em Provérbios primeiro, aí, Provérbios 18, só para a gente ver o que está escrito ali em Tiago, a gente vai entender melhor o que está escrito em Tiago, né? Olha aqui, 18, verso 20 e 21. Aí a gente vai ver que lá Tiago está certo. Aquilo não era Tiago, é Deus falando através de Tiago, né? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Está vendo aqui? Agora, vocês já notaram lá que lá está escrito que nós pomos freio na boca dos cavalos. Está vendo? Na boca. Alguém pode pensar assim, mas por que falou cavalo? É porque não tinha carro naquele tempo. Podia ter falado assim, nós colocamos freio num carro e consegue parar. Não, mas falou na boca do cavalo. Porque está falando sobre a língua. Quer dizer, põe o freio na boca do cavalo e consegue dominar ele. Mas a língua do homem é duro. É duro. Tá? Duro, por quê? Porque Satanás aproveita, ele entra na mente da pessoa. E se ele conseguir, da mente, controlar os outros sentidos, por certo, ele chega lá embaixo. Mas, se a sua mente já passou Deus e Deus está lá embaixo, por certo, ele pode chegar aqui e daqui ser expulso. Aí sim, é expulso. Mas, se começar a trabalhar desde a mente, como ele trabalhou em Eva, como no domingo, se Deus quiser, nós vamos mostrar isso. Ele foi trabalhando em Eva, na mente, e foi mostrando quem era aquela pessoa que não era o seu marido, mas como era aquela pessoa, que aquela pessoa era mais bonito do que o próprio marido dela. Na mente, depois passou, cumpriu, colocou todos os sentidos dela para ver aquilo. E ela caiu. Por aqui, está vendo? Então, Satanás é assim, ele faz as coisas de maneira que ele traz um domínio. Por exemplo, nós estamos aqui. Se a gente não tiver cuidado aqui, ele toma a frente e faz com que a gente pregue uma coisa errada e mata as pessoas. Da maior facilidade ele faz isso. Também ele pode pegar um aqui dentro e fazer ele duvidar da verdade e ele sair pior do que entra. Ele tem poder para isso. Como eu comecei a falar aqui. Quer dizer, antes que Eva encontrasse com ele, sendo a serpente, que ele já sabia aquilo, primeiro que Eva,
Porque em Gênesis capítulo 1, verso 29, Deus já tinha falado. E Eva surgiu, foi em Gênesis 2. Mas ele sabia, ele conhecia aquela verdade, para poder citar para Eva. E Eva também, com o mesmo conhecimento. Por isso, irmão, não adianta. Eva tinha mensagem também, mas só que ela deixou ser derrotada com a própria mensagem na mão. Ela foi derrotada com a mensagem na mão, por não dar ouvido e atenção naquilo que Deus tinha falado. O que era muito melhor ela ficar com o que Deus tinha falado do que um acréscimo a mais naquilo que a serpente falou para ela. Ah, mas ele não vai fazer isso. Mas ele falou que fazia. Já pensou? Olha, não, Deus não vai fazer isso. Não, mas ele falou que fazia. E se ele fala, irmão, não adianta. Se ele fala, não adianta. Ele tinha falado com Adão, se você comer, tocar nessa árvore, você morre, não morreu? E nós não vamos morrer também na carne por causa disso? Bom, ele falou que ia morrer, tem que morrer mesmo, é porque é Deus que falou. Então, ela era só deixar do jeito que Deus tinha falado e pronto. Não, mas aceitou aquilo. Esse que é o problema. Qualquer coisa que você aceita que não está de acordo com a mensagem do dia é um dano na vida espiritual. A pessoa vai morrer. Então, por isso que seja o nosso falar sim, sim e não, não. Qualquer coisa fora disso é de procedência maligna. Isso cabe muito mais a nós que pregamos. Nós temos que expressar a verdade aqui, porque a coisa é, se nós expressamos a verdade aqui e a pessoa não aceitou, aí já não é conosco. Mas se nós não expressamos, aí o problema é nós. E é nós que temos que consertar. E aonde nós erramos, nós temos que procurar onde errou e começar de novo. Então vamos aqui, eu vou ler a mensagem agora, começando aqui, numa mensagem, só para os irmãos ver uma coisa aqui. A mensagem é a junção do tempo. Nós vamos ler aqui no parágrafo 19. Começar por essa mensagem aqui. Vamos aqui, parágrafo 19. Como esta grande agitação está no mundo hoje, e percebemos que uma coisa causou isto. A Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos, desceram, espíritos malignos, e entraram nessas pessoas e fizeram essas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos trabalhando em nossos dias. E agora notem, novamente, que não somente isto, quando todo o inferno foi aberto, nessa era, todo o inferno, se era difícil, e agora nessa era, que todo o inferno foi aberto, até o próprio Lúcifer veio para cá, para a batalha, mas só que Deus também desceu. O importante é isso, reverenciar Deus é isso. Essa palavra hoje, essa mensagem hoje é Deus aqui na terra. Para quê? Para livrar a todos nós dos ataques de Satanás, que são maiores do que era no passado. Porque ele tem todas as armas, quer dizer, até a sujeira do inferno lá do fundo ele trouxe para cá. Então ele tem todas as armas de tentar derrotar as pessoas. E se a gente dar lugar, ele vai nos derrotar. Então, porque o Espírito de Deus, porque o diabo é sujo, Deus é limpo. O Espírito de Deus Deus é limpo, o Espírito de Deus é sensível. Ele não fica em qualquer lugar. Não fica. E Deus, quer reverência. E Deus quer respeito. Ele quer respeito. Então, se a gente não consegue, Satanás chega aí, acha brecha. Acha brecha. Vocês notam que o próprio mensageiro, pregando a mensagem Torre de Babel, ele mostrou isso através daquela escritura de São Mateus 12.
quando Jesus pregou sobre aqueles espíritos que saem da pessoa que anda em lugares áridos. E ele disse, olha, nessa era, o próprio Billy Graham foi um João Batista, ele chegou a falar, ele foi um João Batista pregando, tirando cachaça, tirando essas coisas das pessoas, deixando as pessoas limpas. Deixando as pessoas limpas. Está vendo? Quer dizer, ele foi um João Batista trazendo um arrependimento para tirar a cachaça, tirar as outras coisas para a pessoa ficar limpa. Mas o profeta diz que o que acontece é que se a pessoa demorar, porque o que ele estava mostrando ali, que se ele foi um João Batista, mas ele diz, mas a minha mensagem é para mostrar Cristo ressuscitado no nosso meio. Aí você vê as duas coisas. Quer dizer, um foi João Batista, pregou para limpar as pessoas, mas Deus está aqui para encher aquela pessoa que foi limpa. E se aquela pessoa não é cheia de Deus, então Satanás volta de novo e traz mais 7. Pense bem, se estava ruim com 1 e com 7. Pense bem numa coisa dessa. Isso é Bíblia. É Bíblia. Então, se 1 estava fazendo dano, já pensou 7 demônios. Como tem uma mensagem que diz que Maria Madalena tinha 7. Um é orgulho, outro é isso, outro é aquilo, outro é aquilo, mas quando Jesus chegou, tirou tudo. E ela ficou livre. Veja que Maria Madalena ficou tão livre que ela não perdia um culto. Todo culto que Jesus estava, ela estava lá. É. Mas por quê? Porque ela ficou limpa. Aqueles demônios que faziam dano na vida, foi todo mundo embora de uma vez só. Jesus limpou ela de uma vez. De uma vez. E ela então, eu creio que quase que ela é a primeira a chegar nas reuniões. De tanta felicidade que ela ficou, de tanta alegria, de saber que tanta coisa que ela tinha e foi tirado de uma vez. Agora a partir daí, Jesus tinha um membro do corpo dele todo dia lá para ouvir a palavra de Deus. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, disse aqui, ó. E não somente isso, quando todo o inferno foi aberto, e todo o céu foi aberto também. Quando o inimigo vem como uma corrente de água, o Espírito de Deus alvora a bandeira contra ele. E essas duas forças sempre têm aparecido na junção. Quer dizer, quando duas coisas estão acontecendo. Agora nós sabemos que o mundo é uma junção do tempo. Para esse mundo acabar, para entrar um outro. E no sentido que eu estou falando assim, para esse corpo acabar, para vir um outro que vai viver no mundo sem pecado. É uma junção. Mas quem está na junção? Deus está aqui. Exatamente para fazer esse transporte. O diabo não tem condição, ele tem condição até que nós tenhamos esse corpo, mas quando esse aqui terminar, ele não tem mais condição de nada, mas Deus tem. Deus nos dará um que sairá daqui para um outro lugar, mas ele não tem essa condição. A condição dele é só de derrota, mas ele não consegue derrotar o outro corpo, ele só consegue trabalhar nesse. E é isso que nós temos que entender. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque nós não daríamos conta de vencer o diabo, ele venceu por nós. Só que o diabo não parou de tentar, não, ele está tentando. Ele só vai parar no lago de fogo, o dia que ele for para o lago de fogo. Ele vai parar. É claro que ali não tem jeito mais, né? Quer dizer,
foi uma derrota total. Na cruz ele já foi derrotado, né? Então, ainda eu quero ler uns parágrafos que eu anotei aqui, dessa mesma mensagem, só para a gente ir. No 23 também está escrito assim, ó, no parágrafo 23, deixa eu ler aqui. Aqui está escrito assim, ó. Noé, trabalhando, não somente ele estava realizando um milagre, ou esperando, ele também estava esperando por um milagre. Trabalhando, esperando por um milagre. E a igreja hoje, enquanto está lutando sobre o compromisso de pregar o Evangelho, com sinais e maravilhas seguindo, estão se preparando para um milagre, o arrebatamento da igreja, a ida ao lar. É o que nós estamos trabalhando. Eu creio que o título é isso aí. Quer dizer, a preocupação nossa do eleito é com sua alma e não com a igreja cheia. É individualmente, cada um cuidando. É claro que pregar, nós estamos pregando para todo mundo, mas nesse sentido aqui é cada um para si. Você não vai levar seu filho, o seu filho não te leva. Não, é eu e Deus, é você e Deus. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui para aprender e saber que a mensagem veio foi para isso. É para nos mostrar estas verdades e para que nós mesmos tomamos a nossa posição em Cristo Jesus. Então, vamos mais aqui. Então, disse aqui, ó. Preparando um povo, dando-lhes luz, desprendido das coisas do mundo e aprontando suas almas na presença de Deus, que quando Jesus aparecer pela segunda vez na glória, aqueles que estão prontos serão arrebatados e levados ao alto, juntos para encontrá-lo nos ares e estar com ele. Aqueles, nós ouvimos aqui, eu creio que foi até nos hinos aqui, aqueles que estiver preparado. Está vendo? Aqueles que estiver preparado. Mas como que nós vamos preparar se nós não damos conta? Mas aqui está a palavra aqui. A palavra é o alimento espiritual em seu devido tempo. Então a palavra veio hoje como a parte que nós lemos aqui, que Satanás saiu do inferno e que mais Deus também desceu, é isso aqui. Quer dizer, ó, se Satanás veio para cá, Deus desceu também. Para assim, os meus você não vai derrotar. Deus desceu, foi para isso. Não, Deus não deixa derrotar nenhum, mas só que esses que não vai ser derrotado, tem que ouvir a voz de Deus e saber como vencer. Saber como vencer. É isso que nós temos que entender. Por exemplo, vê lá nos dias de Ló. Quer dizer, aqueles anjos lutou, tirou até a mulher de Ló até certa altura. Mas o coração dela só pensava naquilo que estava lá atrás. Aí ela virou uma estátua de sal. Que ela saiu quase puxada pelo braço. Mas não chegou lá não. Não foi e nem voltou, ficou no meio. É igualzinho, irmão. Se você não entende a mensagem ainda, procure entender. Não fica em cima do muro, não. Porque ficar em cima do muro, quando chegar o momento certo, você vai cair do lado errado. Aceita agora ou não aceita nunca. Ou crê agora ou nunca crerá. Porque tem gente que fica em cima do muro, ó, fica ali, eu vou ficar aqui. Se for assim, o profeta disse que lá nos dias de Noé, teve pessoas que ajudou Noé a fazer a arca. Pensando assim, ó, se ele tiver certo, não era pensar se ele estava certo, não, era saber que ele estava certo. Tinha que saber que ele estava certo. E Noé estava certo, não chovia de jeito nenhum, mas Noé falou que ia chover, porque ele ouviu Deus falar que ia chover.
Mas alguém tentava, quem sabe esse homem está certo. Mas ficou. Tinha que ter certeza que aquele homem estava certo. Você tem que ter certeza que esse homem falou a verdade. Tem que ter certeza. Ou então nós vamos ficar. Esse homem falou a verdade. Esse homem falou por Deus aqui na terra. Pois é, que coisa boa ouvir a verdade, né, gente? Muito bom mesmo ouvir a verdade, né? Então, vamos mais um parágrafo aqui. Está escrito aqui no 31 da mesma mensagem, a junção do tempo. Escute bem aqui, essa parte aqui também. Como na idade de 40 anos, quando Moisés estava às margens do rio, ou no deserto, Deus desceu na forma de um anjo. Viu aqui, ó? Hoje todo mundo sabe que o anjo falou com Moisés. Hoje todo mundo sabe que o anjo falou com Paulo e derrubou Paulo. Mas por que não sabe que falou com William Branham? Esse aqui é o problema. Por isso que eu estou falando, olha, para você ver como que Satanás gosta de entrar na mensagem para derrotar o povo. Porque ele pode te mostrar o passado, mas por que não mostra o presente? Porque o presente, nesse sentido, está limitado a você e a Deus. O diabo não sabe nada. Ele não sabe no sentido, ele sabe que é verdade, mas ele quer te derrotar. Mas se você está... Isso está entre o eleito e Deus. O eleito sabe que é verdade. Os demais ficam em cima do muro exatamente por causa disso. Eu não sei se está certo ou se está errado. Aí o dia que o rapto acontecer, eles vão falar, estava certo. Mas o eleito sabe que está certo agora. O eleito sabe que está certo. Ele sabe. O eleito não... olha, mesmo que existe fraqueza em nós, irmão, mas esse tipo de fraqueza não existe, não tem o eleito. Esse tipo de fraqueza de não crer não existe. O eleito não tem isso. O eleito sabe o que é verdade. Ele pode até errar como os demais, mas só que isso aqui ele não erra não. Ele sabe que é a verdade. Ele sabe. Vamos voltar ali naquela mulher cirofenícia mesmo, que era uma gentia, né? Tá vendo? Jesus, ela ia gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas só que ela era uma gentia, e ele é filho de Davi para Israel. Ele gritava filho de Davi, ele não dava ouvido a ela, porque ele sabia que ela era uma gentia. Ela podia gritar o dia inteiro. Mas uma hora os discípulos falaram, Senhor, despede a mulher. Ela tem tempo que ela está gritando, né? Ele parou, esperou ela chegar, e só, ao invés dela falar com ele falou com ela. Não convém tirar o pão dos filhos, que era Israel, né? Que eram os judeus, né? Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha a resposta. Mas também, Senhor, aí ele é Senhor de todos, né? Quando ela disse Senhor, foi que ela atendeu. Você está vendo? Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele só falou assim, eu nunca vi tanta fé como ele. E ela recebeu exatamente por causa disso, porque reconheceu quem ele era, e ele também, quando ele disse Senhor, Jesus, só o Senhor é Deus, e ele é Senhor de todos. E ela recebeu exatamente porque ela humilhou diante sabe? Porque se fosse eu ou se fosse você, será que a gente ia fazer? Se fosse eleito, fazia. Humilhava também. Porque o eleito sempre é humilde. O eleito é humilde. Então, quando ele ouve a palavra de Deus, ele respeita. E ela ali respeitou, e ela recebeu algo que
E uma palavra que nem, eu nunca vi isso, nem em Israel eu vi tanta fé assim. Já pensou? Aí ele continua aqui. Então Deus desceu na forma de um anjo, e Deus, antes dele destruir o Egito e tirar seus filhos e mudar a dispensação toda, ele apareceu na terra, enviou anjos aos pobres e necessitados. E ele realizou milagres e maravilhas, e ele mostrou a Moisés sua glória. Como ele podia pegar uma vara e realizar um milagre? Como ele podia colocar as mãos no seu peito e curá-la da lepra? Que milagre, né? Que Deus estava mostrando, né? O que era isto? Era o tempo de mudar a era e a junção das estradas. Está vendo? Aqui? Deixa eu voltar aqui. E o grande Deus do tempo do passado, quanto mais ele, isso era o grande Deus do tempo do passado, e quanto mais ele o fará agora, quando todo o inferno está em prontidão e o tempo do fim está aqui. De novo, está vendo? Ele vai fazer. Se ele fez aquilo lá, ele está fazendo aqui, ele está nos defendendo através de um anjo. Quer dizer, aquele anjo de Apocalipse 10, 7, era o próprio Deus. O anjo de Apocalipse de 1 a 7, porque o 7 é esse aí, Mas aquele anjo forte ali, do verso 1 em diante, aquele era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Mas ele disse que ia enviar esse anjo para trazer a mensagem do dia. Agora, a gente tem, se a gente não crê, o que nós vamos fazer? Agora é esperar, mas eu vou esperar a hora. Esperar qual hora? Porque diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe? Então, aí, só terminar isso aqui. E o grande Deus, e o grande Deus imutável, o qual era imutável, que realizou aqueles milagres nos entroncamentos do tempo do passado, e quanto mais ele o fará agora, quando todo o inferno está em prontidão e o tempo do fim está aqui. Ele é o mesmo, ele não falha, a onipotência se torna o sobrenatural, certamente. Você está vendo? Então, é assim, quando Deus tem um povo na terra, ele não deixa aquele povo só. Ele vem e faz o trabalho. E é nós que temos que entender a maneira que ele está trabalhando. Sabe? Mesmo que tudo que está na Bíblia, eu estava lá numa mensagem que eu vou pregar mesmo, estava até olhando e coisas que estão na Bíblia e está na mensagem tão simples e que a gente não passa por alto e não vê, na maior simplicidade. Está ali. Mas tem que chegar a hora daquilo ser expressado. E quando chega a hora, já está aqui. Quando chega a hora, principalmente, irmão, nunca houve nenhuma geração do passado que teve a palavra tão clara quanto nós temos hoje. Tudo que ninguém sabia está aqui. Tudo que ninguém sabia, que estava registrado aqui, que ninguém sabia, está aqui. Quer dizer, eu posso dizer que esse é o verdadeiro livro de Enoque. Verdadeiro livro de Enoque é esse aqui. Porque o outro, se você lê, como eu li, não adianta nem ler. O livro de Enoque mesmo não adianta ler. Aquilo nunca foi livro de Enoque. Aquilo ali é uma invenção de um teólogo, alguma coisa.
a pegar e fazer aquilo daquela maneira. Aquilo nunca foi daquela maneira. Mas aqui está o livro de Enoque. Aqui está a revelação daquele livro. Você sabe por quê? Só para os irmãos verem uma coisa. Eu já falei isso muito com os irmãos aqui. Por que que Deus nunca deixou nessa Bíblia que você não vai encontrar um homem que escreveu nada dessa Bíblia aqui, que viveu naquele tempo passado? Nunca. Todos os homens que escreveram essa Bíblia viveu dos 4.000 anos para cá. Eles não viveram, aqueles que viveram lá, não deixou nada escrito aqui. Porque aquela parte lá, era esse homem aqui que ia revelar. Ó. Era ele que ia revelar. Todos aqueles acontecimentos dos 2 primeiros 1000 anos, nenhum homem da Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar um homem daquele do passado que escreveu alguma coisa aqui na Bíblia. Você pode até falar, mas e Noé? Mas me mostra onde Noé pregou alguma coisa e falou alguma coisa. O que ele falou ficou lá. Eu sei que Noé pregou, eu sei que Enoque pregou, mas está aqui na Bíblia? Está na Bíblia aqui que Enoque andou com Deus 300 anos. Não. Mas quem escreveu? Moisés, quase 3.000 anos depois. Ninguém naquele tempo, mas aqui nós temos as mensagens que provam como era aquele mundo. Aquele mundo era diferente do que nós vivemos. Por isso que quando ele voltar, ele vai voltar a ser uma pirâmide, exatamente, ele tem que voltar ao que Deus criou. O que Deus criou não pode mudar. Da maneira que Deus criou, ele volta a existir. E quem vai ver ele da maneira que era, é os eleitos. Os eleitos vai ver o mundo como ele era. Os ímpios, jamais. Jamais. Não vai ver. Mas os eleitos vai ver o mundo como ele era. Vamos aqui agora. Eu quero mostrar para os irmãos. O tempo passa rápido demais. Vamos aqui, outra coisa aqui, ó. A igreja irá antes da tribulação? Eu quero ler aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. O que realmente a gente tem que entender, que sempre a gente está falando, como eu estava até pensando, o irmão Silas estava falando o seguinte, eu até pensei, mas esse irmão Silas, que conhece, entende bastante a mensagem, ele me falou agora esses dias, que veio entender aquela escritura de Apocalipse 10, verso 7 e verso 11, na pregação que eu fiz, acho que foi quinta-feira ou domingo. Eu pensei, já pensou? Então não é fácil entender não, né? Mas, como eu disse ali no verso 11 de Apocalipse, quer dizer, esse 7º anjo é uma profecia no verso 7. Apocalipse 10 é uma profecia de 2.000 anos. Mas o verso 11 é o cumprimento da profecia que aconteceu em 46, quando o Filho do Homem aparece, que era o próprio Jesus, que era o anjo forte, sendo revelado por esse homem. E aí sim, já não era mais uma profecia, agora já é o cumprimento da profecia. E o cumprimento da profecia está aqui. Aquilo que era uma profecia há 2.000 anos atrás, que é a voz do 7º anjo, quando? Porque lá está assim, e a voz do 7º anjo, quando? Mas aqui aconteceu quando? Está aqui revelado agora. Agora já não é você ler lá e ficar firme lá, não. Você tem que ler agora quando aconteceu. E aqui estão os 7 trovões. E eu quero ler para os irmãos, vocês vão ver que esses 7 trovões estavam escondidos e esses 7 trovões tinham a ver até com os 2.000 anos do passado. Estava escondido. Exatamente, e revela tudo, né? Ali era o próprio Jesus na terra, de 46 para cá, para cumprir o verso 11 de Apocalipse 10. Não era um homem que ia cumprir, era Deus que ia cumprir. Amém. Porque ele disse, olha, ele estava pregando lá na Palestina, ele disse,
assim como foi nos dias de Sodoma. Mas quem estava em Sodoma? Com Abraão? Era ele. Os judeus falaram, mas você não tem 50 anos, e viu Abraão, e ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava lá, tá? Ele estava lá, e ele disse, assim como foi lá, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, eu volto de novo fazer a mesma coisa. Isso. E o pior, irmão, é que eu falo pior nesse sentido. Vocês lembram que se foi na quinta-feira aqui que eu falei? Tem 80 anos que isso começou a acontecer. Já está no passado. Já pensou? Pense bem numa coisa dessa. Já pensou se nós não pregar? E depois... é isso aí que vai ser surpresa, porque... já aconteceu e o diabo, isso aí, o diabo não vai tentar te tirar por um dedo nacional, não. Ele vai tentar tirar por um pregador da mensagem, por alguém da mensagem. Ele vai tentar tirar o foco verdadeiro da mensagem verdadeira. É isso. Então, aqui, por que eu falo que não é um dedo nacional? Denominacional não conhece nada nem da mensagem, nem sabe o que é mensagem. Nem sabe. Então, disse aqui, 41 a 43. 41 a 43. Notem, o mesmo anjo que trouxe o fogo lá em Sodoma, aí vocês vão entender, o qual executou o milagre. E todos sabem que o mundo será destruído com fogo dessa próxima vez. E o mesmo anjo, o qual foi enviado a Sodoma, vejam o que Jesus disse, estremece tanto a minha alma ao ver isso, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quem fez o anjo? Ele tinha o espírito de discernimento, ele disse, assim como foi então, será quando o Filho do Homem se manifestar no céu. Vê? Está vendo? Agora não aconteceu na vida desse homem? Pois é, porque esse homem aí estava representando Deus. Estava representando Deus. O homem não é Deus, mas a palavra é Deus. O Filho do Homem não é o William Branham, o Filho do Homem é Deus, é Jesus. Por isso que está escrito lá nos ungidos dos últimos dias. E ele falando, olha, o Filho do Homem, o sétimo anjo não é o Filho do Homem. O sétimo anjo está revelando o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Agora, quem é a casca? São os pentecostais. O Filho do Homem deixou a casca, aí o Filho do Homem é a palavra. Então agora, ele estava sendo revelado por um homem. É o homem que está dizendo que Jesus está aqui. É isso, gente. É isso. Quer ver? Então vamos aqui, até o 43. Apenas pense, isso está aqui em nosso meio agora, o mesmo anjo, Deus, o qual é nenhum outro a não ser Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Isso está aqui em nosso meio. Está vendo? Agora, você pode ver? Com seus olhos, não, mas você sente a presença dele. E naquele dia, e ele era Deus, essa foi sua mensagem, justo antes que viesse a destruição. Era Deus, é aquele homem ali que estava comendo com Abraão, era um homem, gente. Deus manifestou num homem, ele fez um corpo para ele, para Miguel e outro para Gabriel. Dois estavam representando dois anjos, e o principal ficou com Abraão, trazendo uma mensagem de transformação. Pense bem aonde já ficou. Se a gente não prestar atenção, essa mensagem de transformação é a mesma é o mesmo Deus que está aqui. Amém.
Trazendo uma mensagem de transformação. Não é só uma mudança de alguma coisa em nós, não. É uma mudança de corpo. Essa mensagem vai mudar o nosso corpo daqui para outro lugar. É o mesmo Jesus que está aqui, é o mesmo que vem lá. Só que aqui ele está na forma do Espírito Santo, na forma de um homem. Ele vem na forma que ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele não comeu peixe. Ele comeu peixe, ele disse, olha, veja que eu não sou um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá aí que eu vou comer. Aquela forma ele já está lá. Quando ele vier nas nuvens, ele chama um povo no mesmo corpo que ele está, para encontrar com ele. E o povo sai daqui glorificado, encontra com ele glorificado. E assim como ele é, o veremos, e seremos como ele é também. Mas dessa forma que ele está aqui, ele está nos preparando, nos colocando na posição correta. O que eu quero ler algo aqui nessa mensagem, tem outras mensagens para ler, mas eu quero ler pelo menos essa parte aqui. Aquele tempo que tem ali, eu quero tomar nessa parte aqui, da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem como nós temos que ter discernimento dos Espíritos. Vamos aqui. Parágrafo 113. Eu vou ler mais rápido, porque são vários parágrafos. 113, não, 13. Da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Permitam-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Da revelação de Jesus Cristo na igreja, tá? Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o conhecimento que tem. Está vendo? Ele sabe. E que não muda. Deus disse, eu sou o Senhor, eu não mudo. Satanás sabe disso, né? E não muda. Ele sabe isso melhor do que 90% dos teólogos. Ele sabe que como Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus modos. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16, em operação, é a igreja verdadeira que Jesus reclama como sua. Ele sabe disso. Viu? Tudo demais é falso e tem que ser. Agora, recorde isso. Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro de Atos, dos Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder. Sem poder. Porque o poder que nós temos é o poder da palavra. Amém. Não é que eu vou falar como era ensinado no passado, que deixasse que quando chegasse a hora, chegou a hora, aqui, ó. Quando chegasse a hora está aqui. Quando chegar essa hora, que aí você vai falar com seu filho, olha, Deus está falando com seus filhos, gente. Espera chegar a hora de falar com seus filhos. Fala com seus filhos agora, que tem uma mensagem que salva. Ensina seus filhos a verdade agora. Não espera aquilo que era pregado há muito tempo atrás aí. O poder da palavra falada está aqui, ó. O poder da palavra falada saiu da boca desse homem. E é claro que se você crê, você tem também esse poder. Mas não para ficar fazendo coisinha para aparecer. Aqui, a palavra não veio aqui para ninguém aparecer, não. A palavra veio aqui para tirar um povo glorificado. Ela veio para provar que a palavra falada já foi falada. E a palavra falada haverá um rapto. E nós estaremos nele se nós cremos. Então, vamos lá.
descobre a Satanás revelando suas obras, seu intento de destruir o povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus até o momento em que ele for lançado no lago de fogo. Ele combate isso, não tem jeito, ele quer combater a verdade, e isso não é chamando você para ouvir, não, é aonde está sendo pregado. Foi o que ele fez com Eva, ele foi lá e pregou para Eva, e Eva também conhecia, a Eva tinha a mensagem do dia, mas só que ela foi derrotada porque ela deu ouvido ao diabo. O diabo também estava com a mensagem e derrotou ela. Ele tinha a mensagem, ele disse: foi assim que Deus disse, não comerá de toda árvore, de todo fruto, de toda árvore que está no jardim. Quem citou a palavra primeiro foi ele. Gênesis 3, citou para Eva. Nem precisou de Eva citar a palavra, foi ele que citou para ela a mensagem do dia, daquele dia. Pense bem aqui vocês vão notar aqui, se a gente conseguir derrotar o espírito anticristo que está dentro da estrutura da igreja. Então vamos lá. Revelando suas obras, seu intento de destruir o povo, até ele ser lançado no lago de fogo. Ele combate isso, não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira, e o que ela é, e o que ela representa, e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Ele sabe disso. Se eles, agora vem, se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e por meio do Espírito de Deus discernem e resiste ao espírito do anticristo, Satanás estará sem poder ante ela. Então não é lá fora. Por isso não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os espíritos, nos lugares celestiais. Você viu? Por quê? Porque ele não dorme, o diabo não dorme. O diabo tem tempo demais, ele tem muito tempo para envolver, sabe? É um espírito que ele não fica preocupado com quem está fazendo errado, ele é preocupado com quem está fazendo certo. Ele quer derrotar quem está fazendo certo. Quem está fazendo errado, não, para quê? O diabo vai preocupar com quem está fazendo errado? Quem preocupa com quem está fazendo errado é Deus, para colocar ele na posição certa. Deus é que preocupa. O diabo não preocupa com quem está fazendo coisa errada, não, sabe? Aquilo já está na mão dele, Ele quer tirar aqueles que não fazem a vontade dele. Então, por isso que diz aqui, Então, se a gente discerne os dois espíritos que está dentro da estrutura da igreja cristã, e através do Espírito Santo expulsa o espírito do anticristo, então Satanás está sem poder ante ela, Ele estará tão frustrado como esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Viu? Satanás odeia a revelação, porém nós amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Porém, nós prevalecemos contra ela. Com a revelação. Não com nossas vidas. Eu sou isso. Nada, ninguém é nada. Com a revelação. Jesus é tudo. Jesus era tudo, Jesus é tudo. E Jesus ali
derrotou o diabo com esta revelação. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Está vendo como que ele derrotou o diabo? E ele era Deus. Derrotou o diabo com a própria palavra, porque ele tinha que derrotar o diabo com aquela palavra que Satanás tinha enganado Eva. Mas só que ele encontrou um que não passava, aí não tinha jeito. Ele pensou assim: olha, derrotei Moisés, derrotei Davi, derrotei fulano de tal, todos os profetas. Derrotou no sentido, fez mentir, eles não conseguiu, mas aí chegou num que ele não passou. Ali foi a derrota dele. Foi a derrota dele. Então, vamos só aqui para terminar, tá? Aí está escrito assim: recordarão que mencionei ao princípio dessa mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito obterão revelação, ou nós passaremos por alto. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que esse livro seja real. E se fosse assim, quantas pessoas já estudou, né? Sabe? Por isso, assim, para a gente obter, você tem que estar com essas duas asas, ó. Essa asa e essa asa aqui, ó. A asa da grande águia, as duas asas. Aí você obtém essa revelação dentro, porque ela já está aqui. Ela já está. Então vamos lá. Então diz assim: se necessita da operação do Espírito Santo, isto quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética, quer dizer, um que crê no profeta, né? Profética, necessitará de habilidade, para ouvir de Deus. Necessitará de instrução sobrenatural, não somente um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Porém, um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Nunca será claro. Como necessitamos de ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendido ao Espírito para ouvir e entender. Vocês notaram aqui? Ouvir de Deus. Por isso que reverenciar a Deus e não o homem. Ouvir de Deus e descobrir que quando você vem na igreja, você não vem para ver um homem. Você vem para ouvir Deus falar. E colocar isso no seu coração, e é dessa maneira que Deus vai trabalhando em nós e tirando os nossos defeitos. Porque todos nós somos defeituosos, todo mundo tem defeito. Todo mundo. O profeta até comparou que se você lembra que ele pregou, eu creio que foi a arca mesmo, ele comparou até que sobre aquele jumentinho, uma coisa assim, que nasceu, mais ou menos nessas palavras, nasceu e ele era muito feio, esquisito e tudo mais, mas que que aquele sacerdote, quer dizer, se aquele sacerdote olhasse para ele falou: não, mas não o sacerdote não vai olhar para você, sabe? Ele não vai olhar, ele vai olhar o sacrifício, pelo sacrifício da coisa, porque na verdade, se Deus olhasse os nossos defeitos, mas Deus não está olhando os nossos defeitos,
Ele está olhando exatamente o que a parte principal é que nós ficamos com ele quando aquela reunião entre ele e Satanás, que houve aquela divisão. Ele está olhando aquilo que nós ficamos com ele lá, e que nós viemos aqui. Ele sabia que a gente não ia dar conta, mas como nós já ficamos com ele lá, então ele está conosco aqui. Assim, em outras palavras, já que os meus filhos ficaram comigo lá naquela batalha lá de Miguel e Satanás, e lá eles ficaram comigo, aqui eu fico com eles. Aqui eu venço por eles, aqui eu fico com eles. Quando eles errar, eu chamo a atenção deles e ainda o perdoo. Porque o importante é isso, irmão. Ninguém vai dar conta, ninguém. Por fora, aparentemente todo mundo é igual. O que faz a diferença é Deus na pessoa. Se Deus está em mim, se Deus está em vocês, irmão, nós vamos chegar lá. Sabe? Por isso que o profeta disse: se você cair, cai no caminho. Porque tem pessoa que o problema é isso, o problema é que as pessoas fazem isso. As pessoas, mas eu não dou conta, aí sai. Não, se você não dá conta, fica no caminho que Deus te levanta. Vocês recordam de Jim? Jim, às vezes bebia, mas aí ele lembrava: olha, tem um lugar que eu posso encontrar com ele. Chegava na igreja e falava: Senhor Jesus, Jim está aqui. Toda vez Jim estava ali. Um dia Jim foi acidentado, lá no hospital. Jesus chegou: Jim, Jesus está aqui. Está vendo? Essa era a diferença. Ele não queria fazer aquilo, mas ele sempre sabia que havia um que podia ajudar. Jim está aqui, Jesus. Ele tinha certeza que Jesus podia ajudar. E quando ele acidentou, que estava no hospital, Jesus chegou: Jim, Jesus está aqui. Quer dizer, aquele que você sempre procurou por ele está aqui agora com você. Então é isso que nós temos que entender. Não olhe as suas fraquezas, não olhe as fraquezas de ninguém, porque o defeito nosso é olhar mais ainda a fraqueza dos outros. Está vendo o que ele está fazendo? E aí não olha. Jesus falou assim: olha, tira a trave do seu olho primeiro, para depois você olhar o defeito do outro. Mas às vezes não, você quer tirar o defeito do outro quando você tem mais defeito que o outro. E aí não tem jeito. Aí quando eu descobrir os meus defeitos, aí eu descubro que o outro não tem. Mas primeiro eu tenho que descobrir os meus. Aí os meus são tanto que eu vou descobrir que o que o outro faz praticamente nem é defeito, porque os meus são mais do que os dele. Aí sim, aí Deus pode trabalhar na nossa vida. Amém? Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E até terça-feira, se Deus quiser, quinta-feira, domingo, se Deus quiser, qualquer dia aí, qualquer domingo, eu vou colocar Marcelo para pregar aqui o culto normal, direto. Hoje ele ia até completar a pregação dele, mas aí eu falei com ele: nós vamos deixar um dia, você prega direto um dia, nós vamos combinar direitinho, ele vai fazer uma pregação depois. Irmão Sérgio? Quem é irmão? É Sérgio, né? Quem é irmão Sérgio? Deus te abençoa, é da mensagem, né? Irmão Sérgio da mensagem, Deus te abençoa muito, tá? Aqueles irmãos lá não é nem visitante mais, eles dos nossos assim, dos de Cristo, né? Todos nós somos de Cristo, né, irmão? Todos nós. Barreira, parede não separa nós, né? Nós somos um povo livre. Daqui nós vamos sair para lá. Amém? Deus abençoa muito, Deus abençoa todos vocês, tá? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Que Deus possa nos ajudar a cada momento. Agora eu lembrei, né? Nós vamos orar pelo irmão Wilson. Eu vou ungir o irmão Wilson com óleo. Ele está muito gripado demais, nós vamos orar. Vamos orar por você e pela sua esposa também.
Senhor Deus, aqui está o teu filho, Senhor. Ele veio diante da tua palavra, Senhor, não diante de um homem, mas diante da tua palavra. Meu Deus, e assim, Senhor, eu creio que o Senhor está presente aqui, Pai. E o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, assim como o Senhor curou no passado, o Senhor cura ainda, porque o Senhor não muda, o Senhor nunca mudou. E assim, Pai, está o teu filho aqui diante deste altar. E eu estou orando por ele, segundo a tua palavra, ungindo ele com óleo, segundo a tua palavra. E creio, meu Deus, que ele sairá daqui curado. E também a sua esposa, Senhor, também está muito gripada. Meu Deus, que a unção do teu poder, da cura, possa também livrar ela daquele mal. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos o irmão Wilson em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dele todos os dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, te damos graças mais uma vez, Senhor. Pela tua presença, nós cremos que o Senhor ainda está aqui, Pai. Meu Deus, eu sei que um dia o Senhor sairá dessa terra, mas o dia que o Senhor sair, os filhos do Senhor também sairão junto, Pai, para que o Senhor possa apresentar ali para os judeus, para Israel ali na Palestina, Senhor. Meu Deus, mas enquanto o Senhor está aqui, Pai, ajuda nós. Tira as nossas fraquezas, tira todos os nossos erros, Senhor. Manifesta na vida de cada um. Manifesta, Senhor, na vida de cada filho do Senhor. Em cada família, Senhor. Olhe por cada um, Pai. Tanto os que estão aqui, quanto os que não estão, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa velar por cada família, cada criança, cada jovem, cada pessoas mais velhas, Senhor. Pai, que o Senhor seja presente nas nossas vidas, Senhor. Ajuda os irmãos que trabalham, não deixa ninguém machucar, Senhor. Os irmãos que viajam, guarda eles em todos os lugares. Meu Deus, guarda nós também nas ruas. Meu Deus, Satanás, ele está fazendo o que ele quer no mundo, mas nós estamos em tuas mãos, Senhor, e que o Senhor nos ajuda, sai daqui muito melhor do que nós entramos, e que a tua graça possa alcançar as nossas vidas todos os dias. Tira os nossos defeitos, Senhor, tira todos os meus defeitos, tudo que eu faço que não deve ser feito, Pai. Meu Deus, como nós sabemos, nós somos uma falha constante, mas que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia e nos livrar de todos esses males, e que nós possamos sair daqui abençoados, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o irmão que está visitando, e a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.